Por 44 bilhões de dólares, o Elon Musk, um empresário sul-africano da Tesla, comprou o Twitter. O anúncio foi nessa segunda-feira, 25 de abril de 2022, e muita gente já começou a especular o que vai ser da rede social agora que ele comprou. Ele está falando em mais liberdade de expressão, em liberdade restrita e outras questões que a gente vai comentar nesse vídeo, mas muita gente está preocupada que o Twitter possa ser um festival de desinformação, propagação de fake news, ódio, o Trump vai voltar, então tem que voltar ao Orkut. Primeiramente, o Twitter hoje não é uma festa de fake news, desinformação e robôs? O que mais pode piorar? Só trazer o Trump de volta? Essa é a primeira coisa. Mas tem outras coisas que eu quero falar nesse vídeo a respeito do Twitter e também de uma coisa que é, para mim, o grande diferencial do Twitter e que pode ser estendido para as outras redes sociais. Vamos ver primeiro o que o Elon Musk falou agora que ele fez esse anúncio da compra do Twitter. O que ele pretende mudar? Primeiro, a tal da liberdade de expressão restrita, ou seja, dá a entender que vai trazer pessoas que hoje estão proibidas de usar a rede social. Provavelmente ele está falando do Donald Trump. Segundo, ele está falando em editar os posts do Twitter, que é uma coisa que os usuários estão pedindo há muito tempo. E o terceiro ponto é a questão dos robôs. Ele está falando em limpar os robôs com uma verificação humana, onde todo mundo vai ter que verificar a conta para saber se é uma conta real. Vamos discutir então esses três pontos um por um, para depois falar sobre ordem cronológica. Primeiro, a questão de liberdade de expressão restrita. Sim, de fato, hoje nós temos o Trump fora e nós temos alguns outros Twitter, principalmente na época da pandemia, no auge da pandemia, né, que estavam combatendo a desinformação e dizendo que as informações eram enganosas. Até o presidente do Brasil teve mensagens que foram colocadas como informação falsa. Se isso for alterado, realmente vai ser um problema, mas a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer sobre essa questão de dar informação que é falsa. O que é certo é que provavelmente o Trump vai voltar, mas o que isso muda na prática? Porque apesar de nós termos o caso ali da pandemia, que foi interessante a checagem dos fatos, o Twitter hoje já é um festival de desinformação, já é um festival de ódio, já é um festival de gente se ofendendo, já é um festival de gente falando um monte de barbaridades. Tem conteúdos assim que não deveriam estar restritos a certas faixas etárias que não estão. Então, assim, o Twitter já é meio uma zona. Eu não sei o que pode ser a mais além de trazer uma pessoa como Trump de volta. A gente realmente acha que as redes sociais iam ter mais compromisso com os fatos, com as informações, mas o Twitter já não estava tendo isso muito, então eu não vejo grande diferença com essa questão. Segundo ponto é a questão de poder editar um tweet. Isso é uma coisa que há muito tempo se pede para o Twitter fazer isso e o Twitter até hoje não fez. Parece algo simples, né? Ou algo que, por exemplo, o Facebook tem, o Instagram tem. Tem uma questão que é o seguinte: o risco de tu fazer uma postagem depois alterada é você colocar um conteúdo que seja de fácil viralização e quando ele já está sendo retweetado e está viralizando, você vai lá e altera e coloca outra coisa no lugar. Eu não acho que eles vão simplesmente jogar ou editar o tweet e deixar essa questão livre, porque isso pode prejudicar a própria rede social, a própria promoção das coisas. Eu acho que vai ter alguma regra de um tempo limite para você trocar, porque é interessante às vezes trocar o tweet, por exemplo, quando tem um erro de digitação, ou às vezes uma informação foi atualizada, pode ser interessante, desde que não seja simplesmente alterar, porque de fato a lógica do Twitter é muito essa viralização e não pode ser afetado a essência do conteúdo, mas nisso pode ser algo interessante, pode não ser algo ruim. O terceiro ponto, eu acho que é do que o Elon Musk falou, mais interessante. Eu duvido que ele vai de fato fazer isso de uma forma plena, completa, mas se fizesse seria bom, que é acabar com os bots, vamos dizer assim. Porque acho até engraçado, a gente viu muitos bolsonaristas, inclusive o governo federal, comemorando a compra do Twitter pelo Elon Musk. Só que assim, o que seria do bolsonarismo sem as tags levantadas por robôs na madrugada no Brasil, para quando chega de manhã cedo, o militante bolsonarista já vê a tag
nos Trend Topics. A gente sabe que é assim que funciona. A gente sabe que não é só o bolsonarismo, a gente sabe que outros movimentos políticos no Brasil também já se utilizaram de bots para encher o saco nas redes sociais. Se conseguisse, não vai conseguir eliminar isso para sempre, sempre vai ter um jeito de burlar. Mas conseguisse dar uma freada nesses bots seria interessante. Eu ainda pago para ver que se isso realmente vai acontecer, mas eu não vejo isso como algo ruim. Então, ainda sobre o Elon Musk, eu acho que assim, antes de sair dizendo é o fim do Twitter, calma. Primeiro que vai demorar. Ainda tem que ser aprovado por outro conselho, depois vai para os órgãos reguladores nos Estados Unidos. Tem todo um processo até ele assumir de fato e começar a colocar as regras do jogo conforme as suas ideias, né? Então, nós vamos tendo uma transição até essas coisas que ele está prometendo serem implantadas. Não deve afetar as eleições, até porque nas eleições do Brasil o que mais preocupa não é o Twitter. Twitter não é tão usado assim no Brasil, apesar de ser muito forte entre os políticos. A gente devia estar mais preocupado com o WhatsApp e com o YouTube. Se fala muito pouco no YouTube e o YouTube é uma grande ferramenta para a desinformação no Brasil. Mas a gente tem que esperar, vamos ver o que ele vai fazer e vamos lá. Quem é que paga 44 bilhões de dólares para um objetivo político ou de liberdade de expressão? Essa pessoa que faz isso está pensando em dinheiro. Dinheiro, nesse caso, pode ser também poder, porque quase todos os bilionários têm algum meio de comunicação, alguma plataforma de comunicação a qual é proprietário. O Elon Musk era o único que não tinha, né? Por exemplo, o Jeff Bezos tem a Twitch, ele tem um jornal, o Washington Post. O Elon Musk não tinha nada e agora tem uma influência por ser dono de uma rede social onde os políticos estão. Eu vejo muito mais isso do que uma tentativa de realmente mudar os rumos das redes sociais. Esse pessoal quer dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. É por dinheiro que tudo isso está acontecendo. E tem um caso muito interessante. Assim, eu gosto muito do Twitter porque é uma única rede social que te permite apresentar o conteúdo das pessoas que você segue em ordem cronológica. Tem a página inicial e tem a opção tweets mais recentes, que é o que eu uso. Para quem acompanha esporte, informações de última hora, é muito bom isso, não ser aquele algoritmo chato que, por exemplo, o Instagram tem. E a União Europeia aprovou, se não me engano, no último sábado, no dia 23, mas eu vou colocar no link desse vídeo a matéria, um projeto, isso deve começar a entrar em vigor lá para 2024 apenas, que vai obrigar as redes sociais a revelar como é que funcionam os seus algoritmos e dar a opção para as pessoas ter uma ordem cronológica. Por exemplo, o Instagram vai ter que ter, na Europa, uma opção para as pessoas seguir, não aquele algoritmo maldito, mas aparecer apenas as postagens das pessoas que o usuário segue e na ordem cronológica. Ou seja, seria algo mais parecido com o Twitter e seria muito mais interessante e muito mais difícil para esses estrategistas de desinformação trabalharem. É uma proposta que ela vai valer se entrar em vigor apenas para o âmbito europeu, mas que é possível que isso possa se espalhar para o mundo. Então, antes de a gente sair entrando em desespero dizendo no fim do Twitter, calma, que talvez o Twitter, ainda mesmo sendo do Elon Musk, pode ser como base umas redes sociais um pouco menos tóxicas do que elas são hoje. Vamos com calma e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ainda vai demorar um pouco. Se você entrou viu esse vídeo agora até o final, se você viu esse vídeo até o final, agradeço, dá um like, deixa um comentário embaixo e acesse o meu site gilramos.net/blog, onde eu falo mais sobre comunicação e redes sociais, internet, esse mundo digital.